Olá, queridos, bem-vindos mais uma vez a esse vídeo, bem-vindos a mais uma semana. Eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje num cenário meio sol, meio sombra, meio plantinha, mas esse sol e essa sombra estão muito interessantes para o tema que eu vou abordar hoje. É um tema que mexeu muito comigo, vem até na sequência do último vídeo que eu fiz, que esse último vídeo a gente falou de corpo sutil, né? Quando a gente não sabe da existência desse corpo sutil, aí hoje eu vou falar um pouquinho o que acontece, o que é uma das possibilidades que pode acontecer se você não tem essa consciência das suas emoções, da sua energia. E aí, o tema que eu trouxe hoje é como eu superei a síndrome do pânico. Gente, parece clichê falar assim, mas só quem viveu sabe o que é uma crise de ansiedade, o que é a síndrome do pânico, como que é desgastante, como que nos vira do avesso, como que exige todas as nossas disposições, todas as nossas reservas de força para a gente lidar com esse desafio. Queria dizer para vocês que aos 14 anos, o meu pai sofreu um acidente de carro e foi o que despoletou em mim essas crises de ansiedade, né? Segundo o médico, eu tinha um princípio de síndrome do pânico. E nesse dia que meu pai bateu o carro, é como se eu tivesse uma vertigem. Eu me senti fraca, me senti sumindo de mim mesma, não cheguei a desmaiar, mas foi como se eu abrisse uma porta para toda a avalanche emocional que existia dentro de mim e que eu não olhava. Mesmo com 14 anos de vida, eu já tinha bastante emoção que eu colocava ali para baixo do tapete, que eu colocava ali em stand-by para ver num outro momento, né? Então, essa foi uma oportunidade que eu tive de olhar para isso. Eu digo oportunidade porque hoje eu tenho uma outra leitura, né, sobre esse desafio e é isso que eu vim aqui falar para vocês. É sobre a luz dessa história toda. Eu me lembro muito bem que na época eu tinha um amigo que me disse assim: Carla, o pânico é uma caverna escura, mas não significa que não tenha tesouro lá dentro. Então, muita paciência, porque você vai achar os tesouros dessa história. E, gente, assim, foi uma época de muito sofrimento, de muita angústia, porque quando a gente fala dessas patologias emocionais, desses desequilíbrios do nosso corpo emocional, ou até mesmo psíquico, ou até mesmo espiritual, né, que para mim é um mix disso tudo, como não é muito palpável, as pessoas pensam que é simplesmente uma frescura. Outros não entendem, preferem não conversar. Outros não sabem como lidar, não vão saber se colocar na sua pele, né? Então, a busca de quem sente essas crises é muito árdua, é muito solitária muitas vezes. Hoje em dia acredito que nem tanto, né? Que com essa história toda da pandemia tem muita gente falando de síndrome do pânico, de ansiedade. E voltando aqui para a minha história, como é que eu posso facilitar de alguma forma esse caminho para a cura de vocês mesmos? Eu, quando tive 14 anos, que eu tive essa vertigem, né, quando eu senti essa crise de ansiedade, meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu era uma pessoa que não tinha espiritualidade, eu tinha até religião, fui criada em colégio católico, né, toda a minha formação, minha família tinha uma formação católica, mas espiritualidade em si, eu ainda não tinha um contato com o meu eu mais profundo, com o meu ser mais profundo, com a minha verdade. Eu reproduzia tudo o que eu aprendia. Mas o que era autêntico em mim? O que era eu? Então, assim, hoje aqui eu digo para vocês que foi muito desafiante, mas que eu aproveitei cada segundo como oportunidade para evoluir, para crescer de alguma forma, para me humanizar de alguma forma. Porque eu acredito assim, que tudo que vem para a nossa experiência vem nos tornar mais humanos para que depois nós nos tornemos divinos, né? Porque para a gente reconhecer a nossa divindade, a gente precisa primeiro se tornar humano, entender o que é empatia, entender o que é esse complexo ser que nós somos, tão cheios de camadas e de desdobramentos e de proporções que a gente não vê, não é? Então, o que acontece? Nesse período, eu percebi
Primeiro, uma frase assim, me trouxe muita calma e muita paz para o meu coração, porque no começo das minhas buscas, né, porque quem sentiu já sabe que é aquele medo intenso de morrer, o medo dos lugares cheios, o coração que palpita, parece que vai sair da boca, né? A gente não sabe como é que vai lidar com aquilo, porque aquilo é físico. E é físico e parece que você tem a sensação real de que você está morrendo, que alguém da sua família vai morrer. E você começa, né, a ter sensações físicas desesperadoras naquele momento da crise. E entre esses momentos, eu ouvi uma frase que me acalmou bastante, que foi a seguinte: pânico não mata, maltrata. Então, aquilo já me deu uma respiração de calma. Peraí, isso não vai me matar. Pode até me maltratar, vai me deixar desgastada, vai me deixar cansada, vai me deixar chorar, vai me deixar ter medo, mas não me mata. Porque o meu maior medo era morrer de pânico. Então, você que está sentindo crise de ansiedade, você não vai morrer disso. Solta o ar, respira, que não mata, maltrata. Essa foi uma frase que me deu muita tranquilidade quando eu ouvi. O pânico, a síndrome do pânico, as crises de ansiedade de um modo geral, eu vejo como oportunidade de nós olharmos para o quê? Para o nosso sentir. Como eu disse, eu era uma adolescente que eu nunca tive a minha espiritualidade própria. Eu reproduzia tudo que eu aprendia com todo gosto e tudo mais, só que eu não tinha uma identidade nesse campo. Eu odiava incenso, odiava coisas diferentes, tinha muita restrição mesmo, muita resistência porque era diferente da minha criação. Só que esse processo todo é tão intenso, ele te vira do avesso e ele te faz perceber duas coisas que eu trouxe hoje aqui. Uma delas que eu percebi foi que eu preciso de disposição para sentir. Porque quanto mais eu tentava fugir do meu medo, dos meus medos, porque são muitos, né, numa crise de ansiedade, mais eles ficavam maiores que eu. E isso foi um desgaste absurdo, porque eu tentava aniquilar. As pessoas falavam para mim, pensa em outra coisa, foca em outra coisa, não tem nada a ver com isso. E aqui eu trouxe, olha a sombra aqui atrás de mim, tá vendo? A sombra e a luz, elas coexistem. Então, quanto mais a gente tenta fugir da nossa natureza, mais ela nos ganha, porque nesse plano aqui, nós estamos num planeta onde vibra a dualidade. A sombra e a luz faz parte de todos nós. Só que quando a gente não é orientado nesse aspecto, a gente fica achando que a gente é errado por ter sombra, por ter desafios para vencer. As pessoas às vezes passam pra gente que a gente não pode olhar para aquilo, que a gente tem que olhar para outro lado, que senão a gente vai sucumbir. E, gente, isso foi um grande turning point da minha história, porque quando eu percebi que o medo era para ser olhado, isso trocou completamente a perspectiva da minha história nessas crises de ansiedade. Eu estava lendo um livro, inclusive do Hermógenes, chama Yoga para Nervosos. Eu comecei a ler meus livros, eu comecei a pesquisar com muito afinco como é que eu podia me livrar daquela sensação avassaladora. E lendo esse livro, o professor Hermógenes, ele sugere, olha para o medo. Quando ele vier, quando esse monstro intenso vier, em vez de você tampar o rosto, fazer que nem as crianças, né, que fecham o corpo, fecham o rosto e não querem ver, abra-se. Olha para ele. Diz medo, eu tô aqui. Eu te olho, eu te vejo. Eu te dou atenção. O que é que você quer falar comigo? Gente, nesse momento, o medo faz assim, ó. Emoção é movimento. Moção, movimento. Não tem uma emoção que perdure o tempo todo. São movimentos, as emoções são movimentos. Então, se você está disponível para ver aquele movimento, ele vai doer, vai doer, vai doer e vai passar. Mas você precisa estar o quê? Disponível. Disponível para dissolver a sua resistência para aquilo que você não quer ver, porque às vezes você não quer ver que você tem medo, que você tem raiva, que você tem ódio, que você tem inveja, que você é violento. Nós somos criados para só ver fora a sombra. Esse aqui é o mal de quando nós somos encorajados a só olhar para a luz.
Olha, não vê isso não, porque isso vai te fazer mal. Foca lá fora. Ai, não, você tem que ter fé, não pode ter medo. Olha para outro lado. E aí, você vai colocando para baixo do tapete aquele monstro todo. E você vai começando a ver só nas pessoas. O fulano é violento comigo, o outro é invejoso, o outro é ciumento, o outro não presta. Você vai perdendo a rica oportunidade de ver em você essa sombra. Eu também não gostaria de assumir isso, gente. Mas nós temos sombra, sim. E nós viemos nesse plano para a gente trabalhar, para a gente ter disposição de olhar para ela. Tem uma frase muito bonita que diz: ser luz não é se concentrar só numa música bonita, em seres iluminados. Ser luz é ter disposição para cuidar e tratar da sombra. Então, nesse momento, que eu estava lendo esse livro aos 14 anos de idade, eu disse, eu vou olhar para o medo. E eu olhei. E ele foi diminuindo. Então, uma dica para quem tem síndrome do pânico, crise de ansiedade, é disposição para sentir o que vier. Não perca a presença. Você sente presente. Sente tristeza, mas não se perde na tristeza. Sente tristeza observando o seu choro. Chora de olho aberto, observa. Quem chora de olho fechado é criança. Se você chorar de olho fechado, você vai lá atrás na sua infância e vai ficar com aquele choro que não para. Você vai ficar imersa na tristeza. Não é o objetivo. É sentir tristeza presente. Sentir angústia presente. Espera, eu estou com angústia. O que eu sinto quando eu estou com angústia? Deixa eu anotar o que eu sinto. Deixa eu perceber onde no meu corpo que eu sinto angústia. Deixa eu dançar a angústia. Peraí, angústia, eu te acolho. O que você vem me dizer? Eu estou aqui para te olhar. Primeira coisa valiosa que eu aprendi, primeiro item valioso é exatamente esse, disposição para sentir. O segundo item valioso que eu trago hoje aqui para vocês é, nessa época eu percebi que há algo além da minha mente. Exatamente. Pode parecer doido falar assim, né? Como assim? Então eu sou minha mente, eu penso, isso sou eu. É parte sua. Mas o teu ser, o teu self, a tua essência está além da mente. Por que eu digo isso? Porque quando você tem uma crise de pânico, o teu pensamento te coloca tão doido, te coloca como se fosse mesmo um escravo a ser dominado, sabe? E quanto mais você se identifica com esse pensamento, mais perdido você fica. E quando você para em silêncio, quando você medita, duas coisas foram remédios maravilhosos para mim: acupuntura e yoga. Principalmente, acupuntura e yoga, e o terceiro para mim, e principal, a meditação. Momentos de silêncio. Crise de ansiedade é excesso de barulho, excesso de emoção, excesso de controle, excesso de cobrança, excesso de que as coisas deviam ser de outro jeito. Então, se você se der um momento de silêncio e presença por dia, vai devagarinho, 5 minutos. Você não vai querer ficar parado no primeiro dia, mas olha para isso. Olha, hoje eu não quero ficar parada. Eu sinto angústia. E você vai, dia por dia, observando, se dando atenção, reservando um momento seu com você para tratar seus monstrinhos, todos temos, para tratar suas angústias, suas inquietações. Ah, meditação é para gente calma. Não, não é. Gente calma não precisa de meditação. Meditação é para quem está atazanado no pensamento, para quem está deixando o pensamento controlar, para quem está sofrendo de medo, sofrendo de desespero, sofrendo de angústia, querendo agarrar em algum lugar para ter salvação. A salvação é você, a saída é para dentro. A saída é você abrir espaço. Gente, um período de crise de ansiedade é riquíssimo. Foi nesse período que o meu mundo mudou completamente a perspectiva. Eu comecei a ter consciência espiritual quando eu tive crise de ansiedade. Eu me abri. Nos momentos de maior desespero, são os momentos de maior abertura. Porque quando você não está mais aguentando uma sensação, você fala, ok, deixa eu ver, deixa eu experimentar de outro jeito, deixa eu mudar meu hábito, deixa eu ver a vida de outra lente. E aí todo o misticismo entrou na minha vida. Eu comecei a ver a vida por outra ótica.
E não para por aí não, porque a vida depois te pede através de outros meios para você ampliar mais um pouco ainda a sua ótica. Gente, crise de ansiedade é uma oportunidade para você ampliar a sua ótica da vida. De você ser mais tolerante com quem é diferente, você experimentar outros caminhos, você abrir a sua mente, porque está além dela, está além da forma que você pensa. Quando você é chacoalhado do avesso, você percebe que o mundo pode não ser o que você pensa. Ele pode ser diferente e pode ser até muito melhor do que você pensava. Então, esse é o convite da semana. Abra-se. Se permita um outro prisma, uma outra ótica. Permita-se isso, olha, sombra, luz. Olhe para a sombra com presença, com carinho pelas tuas limitações. Todos nós viemos aqui para olhar nossas limitações e transformá-las em luz. Tá bom? Às vezes não tá muito bom não, mas a gente faz ficar. A gente olha para o que não tá bom. Para o que for bom, ter permissão para chegar. Ter permissão para se instalar. Para que a gente assuma a nossa luz com muito mais propriedade. Boa semana.